tirar lições dessa história. Ele foi injustiçado, mas Deus ajudou ele a virar o jogo. Diz assim: era então Jefité, Gileadita, homem o quê? Não ouvi. Valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité, era o pai dele. Olha para mim, por favor. O mundo, ele machuca. O mundo é preconceituoso. O mundo fere. Jefité, ele era um homem de valor, era um homem valente, era um homem que tinha valores na vida dele, só que tinha um porém: ele era filho de prostituta. Nós não escolhemos a maneira que vamos vir ao mundo, nós não escolhemos a nossa família. Ele não tinha culpa de nada. Que culpa ele tinha que a mãe dele era prostituta? Ele não tinha culpa. Só que marcaram ele como filho de prostituta. Tinha esse porém. Mas Deus tira os poréns. Se você lê na Bíblia, Naamã era comandante do exército da Síria, porém ela era leproso e Deus curou. Ana era de Deus, porém não conseguia ser mãe e Deus fez ela ser mãe. Deus tem poder para tirar os poréns da nossa vida. Agora estava tudo tranquilo, porque o pai de Jefité estava vivo, mas ele morreu. E olha o que diz o versículo 2: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, fizeram o quê? Expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Olha para mim, por favor, olha que forte. O pai morreu e a coisa ficou feia para ele. Tem gente que sabe o que é isso. Depois que o pai se separou, a coisa ficou mais pesada. Tem gente que trabalha aqui desde criança, desde adolescente. Depois que o pai morreu, que a mãe morreu. Tem gente que depois que alguma coisa aconteceu, piorou para ela. O pai de Jefité morreu, os irmãos se uniram e colocaram ele para correr. E falou: você não tem direito da herança, você não tem parte com essa herança, você é filho de outra mulher, sai daqui. Enxotou ele, expulsou ele. Os irmãos não queriam que ele tivesse direito à herança, mas Deus queria. Entenda isso, por favor. Ele foi expulso, humilhado. Disseram: aqui você não fica, você não tem parte com essa herança. Quando é de estranhos, uma injustiça dessa já dói, mas quando é de família dói mais ainda. Tem gente que a família dela é uma bênção, mas tem gente que tem pessoas complicadas na família dela, pessoas que só Deus na família dela. E foram os irmãos de Jefité que expulsaram ele. Aí diz assim o versículo 3, está entendendo até aí? Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. Olha para mim, por favor. Ele estava em Gileade. Gileade significa lugar de testemunho. Olha o significado de Gileade, lê alto aí. Significa o quê? Monte de testemunho, ou testemunho. Olha para mim, por favor. Ele estava em Gileade, mas expulsaram ele. Ele baixou a cabeça e saiu. Foi para Tobi. Tobi era um lugar bom, mas Deus queria ele em Gileade, em um lugar melhor. Gileade era o lugar do testemunho. Tem gente que já deu testemunho e agora está enfrentando a injustiça, agora está enfrentando um momento difícil. Imagine ele andando para Tobi, humilhado, talvez chorando, triste, mal por dentro, porque a decepção foi grande. Ele não ficou se vitimizando, ele não ficou buscando comiseração. Ele era valente,
Ele não jogou a toalha, ele não desistiu. Com tudo o que aconteceu, ele não parou, e ele foi para Tobi. Quando ele chegou em Tobi, ele se tornou chefe daquelas pessoas levianas. Escute isso. Tem momentos na nossa vida que nós temos que conviver com pessoas difíceis. Tem momentos na nossa vida que você tem que conviver com pessoas que são difíceis de conviver com elas, mas Deus permite. É um tempo. Lembra que Davi, na caverna de Adulão, ele teve que conviver com pessoas difíceis, mas ele deu o melhor dele e foi referência, e foi exemplo, e tirou o melhor dessas pessoas. Tem momentos na nossa vida que nós vivemos com pessoas que não gostaríamos de viver ou conviver com elas, mas Deus permite, e nós temos que dar testemunho para elas. Amém? A mulher deu testemunho dizendo o quê? Bispo, eu estava tão mal na minha empresa que eu não estava conseguindo nem pagar o salário dos meus funcionários, quanto mais mandar algum embora, porque eu não tinha dinheiro para pagar a rescisão, e eu tive que conviver com pessoas difíceis, mas hoje Deus me honrou e mudou tudo. Mas naquele momento eu não me abati, eu não me entreguei, eu pedi paciência para Deus, eu pedi equilíbrio para Deus, eu pedi auxílio para Deus, e Ele me ajudou, para eu não perder a cabeça. Tem momentos que você convive com pessoas complicadas, mas é um tempo. E ele estava em Tobi, recomeçando a vida dele. No versículo 4 diz assim: e aconteceu que depois de algum tempo, não foi na hora, foi o quê? Depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel, e sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar quem? A Jefité na terra de Tobi, e disseram a Jefité: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que pois agora viestes a mim, quando estás em aperto? Olha para mim, por favor. Ele foi de Gileade para onde? Não ouvi. Para Tobi. Lá em Tobi demorou um tempo, apressadinho, ansiosinho, ansiosinha. Você sabe que é com você, tem um tempo. Tem um tempo, não é no seu tempo, não é na sua hora, teve um tempo, mas ele estava em Tobi. Tinha pessoas levianas, mas ele não se tornou leviano. Não coloque a culpa nos outros. Eu comecei a ser desonesto porque lá todo mundo faz coisas desonestas. Não, você passou a ser desonesto porque você quis. Você passou a ser injusto porque você quis. Porque tem gente que convive com muita gente leviana, muita gente complicada, mas ela não perde os valores dela. Ele era um homem de valor, e ele estava lá em Tobi. De repente surge aquelas pessoas que tinham expulsado ele, e vieram até Jefité. E Jefité falou: o que vocês fazem aqui? Vocês me odeiam? Tem gente que acha ruim quando algumas pessoas aparecem para pedir ajuda para elas, e diz assim: pô, você só me procura quando precisa? Ótimo. Tem gente que é assim, mas você é luz, você tem o que dar. Quando elas estão mal, elas lembram de você. Quando elas precisam, é você que elas procuram para pedir ajuda, para pedir oração, para pedir conselho, para pedir forças. Graças a Deus que não é você precisando delas, elas precisam de você. Não foi Jefité que foi atrás da família, foram eles que vieram atrás de Jefité e pediram para que Jefité voltasse. Onde é que Jefité estava? Em Tobi, recomeçando, na dificuldade, mas estava lá. Você sabe que a nossa humanidade é que faz nós reagirmos como Jefité. O que é que vocês querem aqui? Eu sei que vocês não gostam de mim. Tem gente que você sabe que não gosta de você, que não engole você, mas vai ter que aturar você, porque Deus é com você. Não adianta querer o seu mal, não adianta querer mal de quem é de Deus.
e que é escolhido por Deus. Pode fazer injustiça, que Deus faz justiça. Pode expulsar, que Deus traz de volta. Pode tentar dar prejuízo, fazer o que for, Deus abençoa. Precisaram de Jefité, porque os amonitas vieram contra eles, e Jefité era valente. Deus permitiu que uma luta viesse contra Israel, para que eles precisassem de Jefité. Deus permite coisas acontecerem, para que precisem de você, do seu serviço, da sua mão de obra, do seu produto. Deus permite isso. E Jefité achou estranho. Aí diz assim, para terminar, falta 400 versículos. Versículo 8, tem que adiantar hoje, né? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? E disseram os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Olha para mim, Jefité estava aqui, ó. Onde é que ele estava? Em Tobi. Ele não estava ali porque ele queria, ele estava ali porque ele foi expulso. Tem gente que está desempregado porque mandaram ele embora, porque fizeram injustiças, não é porque ela quer. Tem gente que saiu de certos lugares, não foi porque queria sair dali, foi porque não teve mais condições de pagar, de sustentar aquele lugar, uma loja daquele tamanho, um galpão daquele tamanho, uma moradia em um lugar melhor. Só que não adianta querer tirar você de onde Deus não quer que você saia, porque se tirar, Deus traz de volta. É assim que Deus trabalha. E eles chegaram e falaram: Jefté, volta com a gente, porque os filhos de Amon querem guerrear. Jefté falou: vocês estão dizendo que eu vou ser chefe, que eu vou voltar para Gileade? Eu volto. Imagine aquele homem que veio de Gileade para Tobi, como? Pô, o que fizeram? Injustiça, mas Deus é comigo, vai dar certo. E começou a vida aqui em Tobi. De repente ele volta de cabeça erguida, honrado. Precisaram dele, foram buscar ele, foram atrás dele, e ele volta com fé. Os amonitas tinham um costume de, quando venciam os inimigos, marcavam os inimigos arrancando o olho direito. Você pode ver essa passagem quando Saul viu o povo chorando, porque os amonitas falaram: eu faço aliança com vocês, vazando o olho direito de todos vocês. Eles furavam os olhos, eles arrancavam a visão direita deles, deixavam eles cegos, marcavam. Lembra que o povo de Gileade marcou Jefité como filho de prostituta? Quem planta, colhe. Quem planta injustiça, colhe injustiça, tá? Quem planta coisa desonesta, colhe coisa desonesta. E Jefité voltou. Agora olha o que diz o versículo 27 para terminar. Depois que ele tentou dialogar com os inimigos e eles não aceitaram, diz assim: tampouco pequei eu contra ti, porém usas mal comigo em pelejar contra mim. Tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é o que? Não ouvi. Julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Como é que ele enxergava Deus? Como juiz. Ele colocou a causa dele diante de quem? De Deus. E olha o que diz aqui: porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefité, que Jefité lhe enviou. Então, quem foi que veio aí? Lê alto agora. O Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade, Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez o que? Não ouvi. Um voto ao Senhor, e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa
me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Então Jefité passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor deu o quê? Na sua mão. Olha para mim, por favor. O Espírito de Deus veio sobre Jefité, para usar Jefité. Teve um rapaz que deu testemunho ontem, que ele disse que ele queria o Espírito Santo para usar o Espírito Santo para ter as coisas, e nunca vinha. Mas no dia que ele entendeu que o Espírito Santo não é para eu usar o Espírito Santo para ter uma vida melhor, é para ele me usar, então ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito de Deus veio, mas Jefité queria estabelecer aquela vitória. Aquele homem que foi expulso de Gileade voltou como juiz de Israel. Era a época dos juízes, por isso que o livro que nós lemos é o livro de Juízes, e Deus honrou ele. Tinha porém, preconceito, tinha tudo contra, mas teve um Deus que é justo, que mudou a vida dele, e virou o jogo, e honrou ele, e fez precisarem dele, e deu a vitória para ele. E é esse Deus que vai dar vitória para você. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Despreza ele de tal maneira, rejeita ele de tal maneira. Olha que ele nunca falhou e o ser humano troca ele. Olha que ele sempre está pronto para atender, ouvir o ser humano, e o ser humano não busca, não rejeita. Aliás, só rejeita, não busca. Essa é a realidade, mesmo ele tendo pago um preço muito caro. Mas você vai entender uma coisa interessante aqui. Diz assim: e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: o que é que Jesus disse? As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa o quê? Os mortos, o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Olha aqui para mim, por favor. Vamos entender como isso é forte. Vamos entender essa urgência que o Senhor Jesus quis passar para os seus discípulos, para quem queria segui-lo, mostrando que anunciar o reino de Deus, pregar a salvação, é mais importante que tudo. Nós não desrespeitamos o luto. Todas as vezes que nós fomos chamados para fazermos enterros, nós fizemos. Eu enterrei meu pai. Não tem nenhum problema você enterrar seu familiar. Mas o que o Senhor Jesus estava querendo passar para os discípulos era a urgência, a importância de anunciar o reino dele. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas são, eu posso dizer assim, demoradas para as coisas de Deus. Nós estávamos evangelizando e uma pessoa falou: eu sei onde é o templo, um dia eu vou lá. Na cabeça dela é o seguinte: sempre vai ter a igreja ali, sempre vai ter o templo ali, um dia eu vou. Tem gente assim: um dia eu me batizo, um dia eu perdoo, um dia eu me conserto. Ela sabe o que está errado, já não muda. E digo mais: tem coisas que Deus nem fala mais com você, porque Ele sabe que você já sabe que isso é errado. Ele só espera você mudar.
Ele não vai ficar falando a mesma coisa sempre. Ele já sabe que você tem entendimento do que é certo e do que é errado. Você sabe o que você tem que deixar, o que você tem que abrir mão, para que você tenha a sua salvação, se é que você quer a salvação. Quando se trata de salvação, tem que ter urgência. Lembra que Zaqueu desceu depressa. Lembra quando Deus falou: hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, hoje, não deixa para amanhã não endureçais o vosso coração, é agora. Eu já vi muitas pessoas perderem a salvação, morrerem sem salvação, porque elas demoraram, quando não podiam demorar. Eu sei que nem todo mundo vai ser salvo, mas eu tenho um entendimento, porque Deus é justo, nós temos que anunciar o Evangelho, o reino dele, para que ninguém possa dar desculpas, dizendo assim: eu não sabia, eu não sabia que tinha o céu, eu não sabia que tinha o inferno, eu não sabia da vida eterna, eu não sabia que eu tinha uma alma. Nós chegamos a fazer uma camisa, não sei se você já viu, a alma não morre. Nós gastamos milhões todos os meses na mídia. Você muda de um canal, muda um canal, nós estamos lá pregando. Muda para o outro, nós estamos lá pregando. Muda para o outro, nós estamos lá pregando. Não aguento mais assistir eles, muda para o outro, nós estamos ali também. Ah, vou ouvir rádio, nós estamos ali também. Se for para a rede social, nós estamos ali também. Se for na rua, nós estamos ali. A mulher, um dia desse na evangelização: meu Deus, até aqui vocês estão? No hospital nós estamos, no presídio nós estamos, nas comunidades nós estamos. Nós sabemos a urgência de pregar o reino. Nem todos vão aceitar, mas ninguém vai poder dar desculpas para Deus. Se você chegar aqui amanhã, eu vou estar pregando. Amanhã eu vou estar na rádio pregando, vou estar na televisão pregando. Sexta-feira nós vamos estar pregando. Todos os dias, seja para uma pessoa, seja para muitas pessoas, não importa. Mas todos os dias nós vamos fazer a mesma coisa. Agora, a decisão é da pessoa. Entenda que Deus não aceita desculpas. Você não pode querer servir a Deus do seu jeito. Olha o que a pessoa diz: deixa eu enterrar meu pai. Ou seja, deixa eu fazer primeiro o que eu quero, deixa eu servir do meu jeito. Ele disse: deixa os mortos enterrar os mortos. Vai lá e anuncia o reino. Quando Adão perdeu o paraíso, ele errou quantas vezes? Uma só. Quando ele teve a chance de buscar o perdão, a misericórdia, e Deus perguntou, já sabendo de tudo, porque quando Deus pergunta, ele já sabe, ele só está dando uma chance. Ele falou para Caim: cadê seu irmão Abel? Você acha que Deus não sabia? Ele pergunta dando chances. E ele perguntou para Adão, e Adão, de vez de falar: Senhor, eu errei, o que é que ele disse? A mulher que o Senhor me deu. Olha a desculpa dele. Em outras palavras: se o Senhor não me desse essa mulher, não teria acontecido isso. Desculpa. Olha só, a pessoa, ela foge da culpa dela. O ser humano é especialista em dar desculpas. Desempregado, não tem emprego. Desanimado, não tem ânimo. Desculpa, ela não assume a culpa dela. Você pode até pedir desculpa, mas não fique dando desculpas para Deus, senão você vai perder a sua salvação. Ele não aceita desculpas, porque você conhece a verdade. Tem gente que mesmo no frio, ela vai se batizar, porque ela quer ser salva, ela quer a vida eterna, ela tem entendimento que Deus esperou até demais, que Deus teve misericórdia até demais.
Tem gente que, se parar para pensar na vida dela, até quando você era incrédulo, Deus te livrou. Quantos perigos, quantas coisas aconteceram. Há quem Deus livrou na pandemia, quem Deus livrou de assaltos, há quem Deus livrou da morte num acidente. Tem gente que já passou por tantas coisas, tem marcas no corpo. Viu porque nós não podemos deixar para depois as coisas de Deus? Porque Ele não vai aceitar desculpas. Ah, Senhor, sabe o que foi? É porque eu ia me batizar, eu ia me entregar, eu ia largar amante, eu ia parar de ver pornografia, eu ia, mas não fez o que tinha que fazer. Deus, pessoal, Ele fala, Ele tenta de tudo que é maneira salvar. Ele não quer perder ninguém, Ele não tem prazer. Quando um perverso morre, Ele não tem prazer na morte do perverso. Ele não tem. Você assiste certas coisas que você fala: poxa, como é que pode existir uma pessoa assim? Como é que pode uma pessoa ter feito isso com um idoso, com uma criança? Seu senso de justiça logo, é mexido. Você fica. Tem coisa que eu não gosto nem de assistir, não me faz bem, me deixa. Mas Deus quer salvar. Deus quer salvar o perverso. Deus não quer que ninguém se perca. Eu fico pensando em Abraão, quando Deus pediu Isaac para ele. Ele poderia dar desculpa: Senhor, Sara não vai querer não, hein? Se eu tocar nesse assunto, vai ter uma guerra mundial. Ó, Sara. Não. Ele mostrou que Deus continuava sendo o primeiro amor dele. Ele mostrou, ele provou. Ele não deu desculpas. Ele mostrou que o tempo não tirou o primeiro amor. Ele mostrou, ele provou. Como a gente perde nas desculpas. Deus nunca aceitou, desde o primeiro ser humano, Ele não aceitou desculpas. E não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Desde o primeiro, Ele perdeu o paraíso. Lembra quando o Senhor preparou um banquete? Lucas 14:15 fala sobre isso, depois você lê. Ele preparou um banquete, mandou convidar, chamar as pessoas para o banquete. As pessoas disseram: não dá por causa disso, não dá por causa daquilo. Começou a dar desculpas. Quando chegou para o Senhor, ele ficou irado. Ele disse: tá bom, não querem? Chame outros. Mas o banquete está pronto. Só que tem uma coisa: aqueles que desprezaram, perderam o banquete. As pessoas que hoje estão desprezando Deus, vão perder o céu. Vão perder o céu. Quanto melhor você estiver espiritualmente, menos desculpa você vai dar para Deus. Pessoal, hoje nós temos tudo a nosso favor. Nós temos a Bíblia. Tão fácil ter uma Bíblia. Até no celular você tem Bíblia. E a pessoa não lê. Tem gente que não consegue ficar 10 minutos orando, 5 minutos. Se for pegar o tempo que cada um ora, tem gente que ora aquela oração, que ela dorme no meio da oração, repetitiva todos os dias, um pinguinho, mostra que não depende de Deus. Ela só ora quando o bicho pega. Por isso que sempre o bicho está pegando para você, tá? Está sempre o bicho pegando para você, porque se não tiver problema, você não ora. Mostre dependência de Deus, tá? Que não precise problemas para nos despertar para orar. Ninguém ficava acordando o Senhor Jesus, não. Ele se levantava para orar, para buscar. Nós temos o Universo, uma plataforma. A sua igreja tem um Universo. Tem séries, tem filmes. Já se preocuparam em filtrar tudo para vocês. É para o seu bem. Nós estamos aí vendo toda hora falando sobre a Terceira Guerra Mundial. Nós estamos vendo o mundo borbulhando. Mas Jesus disse que ia ser igual nos tempos de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Igual ao tempo de Sodoma e Gomorra, compravam, vendiam, porque o ser humano quer isso. Ele só se preocupa com isso, com a vida aqui. Ele sabe que vai morrer e não se preocupa com o que vem depois. Quando você tem a visão espiritual do reino, toda oportunidade, além de cuidar da sua alma, toda oportunidade que você tem, você ganha almas. Toda oportunidade. Quem é de Deus quer ganhar
almas. Toda oportunidade que tem, a pessoa quer ganhar almas. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que cospe, tem gente que muda a rua quando a gente está evangelizando, tem gente que trata mal, não tem problema. Eu atendi um casal que trouxe a filha esses dias aqui e falou comigo assim: bispo, minha filha, trouxe ela para a igreja para buscar Deus, ela não queria vir, eu pedi para ela vir, e ela com a cara desse tamanho. Queria que o senhor desse uma palavra para ela. Falei, eu fui para frente dela, falei, fique tranquila, tá? Sua mãe e seu pai já estão indo embora já, daqui a pouco vão desaparecer, não vai pegar mais no seu pé não, tá? Nós já estamos nos despedindo da terra, nós vamos embora, daqui a pouco você não vai ter pai nem mãe para pegar no seu pé não, pode ficar aí no mundão mesmo. Ela olhou assim. Falei, daqui a pouco sua mãe vai desaparecer. O dia que você estiver em casa, sua mãe desaparecer, seu pai desaparecer, sabe que nós subimos, tá? Fica tranquilo, fica bem tranquila. Ela baixou a cabeça assim. Você conheceu a verdade quando criança, mas está se iludindo com o mundo. A palavra ficou. Sei que o semblante dela, o biquinho logo murchou. Ganhe almas, fale de Jesus, anuncie o reino, se coloque à disposição, faça alguma coisa. Não pense só em você, use o que você tem boca, fale. Use o que você tem à sua disposição, mas vamos anunciar o reino, porque nós temos pouco tempo e a porta vai fechar. Só não enxerga quem não quer. Mas uma coisa eu sei: estou bem com meu Deus, vigiando. Se aprendeu a andar na fé, cuidado para não cair. Vigie, não dê desculpas para Ele. Olha o que ele diz aqui para terminar, versículo 61, né? Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei. Mas do jeito dele, o que é que ele queria? Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse o quê? Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é o quê? Apto para o reino de Deus. Olha aqui, colocou a mão no arado, não pode mais olhar para trás, não tem volta. Você lembra da mulher de Ló? A Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló. O que é que ela fez? Só isso aqui, só olhou para trás. Por que ela olhou? Porque o coração dela estava dividido. O anjo pegou pelo braço. Deus vai julgar Sodoma e Gomorra, Deus vai descer fogo, sai daí. E apressando, e ela amarrada, não olhe para trás. Ela olhou, uma olhada. Quantas? Estragou tudo. Uma olhada, uma bobeira que você dá, uma navegada onde você não deveria navegar. Deus não está lá. Você sabe que Deus está em todos os lugares, menos na sujeira. Você vai buscar o que lá? Uma bobeira, uma olhada, se deu mal. Um erro pode ser fatal. Um erro, uma amizade, uma pessoa que você está flertando com ela. Você é casado, casada, você sabe que o diabo quer te derrubar com isso. Jesus disse para o jovem rico: uma coisa te falta. Ele saiu triste, era uma só. Adão errou quantas vezes? Uma. Não brinque com Deus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Eu não posso estar brincando, coloca a mão no arado, agora não vou mais falar de Jesus, agora eu vou viver minha vida. Não. Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. E eu digo a mesma coisa: ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque um dia eu fiz um voto de servir a Ele, e Ele não esquece do voto que eu fiz. Nós vamos ceiar. Você vai ter a oportunidade de se abrir para Deus, de conversar com Deus, de resolver essa injustiça, porque você pode até estar sofrendo injustiça, mas tem uma justiça que você pode fazer: se entregar a Deus. Ele pagou pela sua vida. Ele tem tentado de tudo que é maneira de salvar, te ajudar. Por mais frio que você esteja, tem gente na igreja que está fria. Você entra aqui e sai, você está mais preocupado com o que você vai fazer quando acabar o culto.
Você está com a cabeça longe, você só está aqui com o corpo. Gente que está aqui, mas se Jesus voltar, ela sabe que ela fica. Você sabe a sua condição espiritual. Tem gente que sabe que se Jesus voltar, ela sobe. Eu lembrei de uma esposa lá do Rio de Janeiro que morreu. Antes de morrer, todas as enfermeiras e os médicos que vinham lá onde ela estava, ela evangelizava. Com saúde, sem saúde, no hospital, em casa. Eu estava fazendo culto sexta-feira, a mulher chegou, bispo, ora aqui por ele, porque eu peguei o táxi, e quando eu estava chegando no hospital para trabalhar, ele começou a ficar mal, eu percebi. Eu falei, o senhor está bem? Ele manifestou. Eu falei, não tem pastor, não tem bispo, tem ninguém, vai ser eu mesmo. Em nome de Jesus, saia. Vamos agora para a igreja. Trouxe ele aqui, resolve aí que eu estou indo para o trabalho. Vou pegar outro táxi. Resolve aí. Que legal. Aproveitando todas as oportunidades. Tomara que você esteja sendo útil para Deus. Se não está, passe a ser. Nós vamos ganhar almas para o reino dele. As coisas de Deus têm urgência. Tenha pressa para as coisas de Deus. Se apronte, porque está chegando a hora da verdade. Amém? Fique em pé, vamos ceiar. Prepara a Santa Ceia, por favor. Enquanto preparamos a ceia, curve a sua cabeça e pense na sua vida. Avalie sua vida agora. Cristo levou sobre si. O diabo já agiu forte na vida de muitas pessoas que não vigiaram. Elas brincaram com a vida espiritual e foram enganadas pelo diabo. Eu não estou falando de incrédulos. Há uma diferença entre o incrédulo e o que crê. O incrédulo é o que não dá crédito à palavra de Deus. Ele é incrédulo. Ele pode zombar da palavra. Eles torcem, os incrédulos torcem para que nós estejamos errados. Mas não se trata de nós. Muitos até dizem assim: vocês acham que só vocês estão certos? Não, não é questão de eu estar certo. É questão dessa palavra ser verdadeira. O incrédulo pode estar cheio de saúde, zombando, fazendo da vida dele o que quiser, achando que não vai prestar conta, mas cedo ou tarde ele vai morrer e ele vai ver que essa palavra é verdadeira. Mais cedo ou mais tarde. Pese o que está escrito aqui. Está escrito que quando o homem morre, ele volta para o pó. Está escrito que a pessoa vem para esse mundo sem nada e não leva nada. Pese se isso é verdade ou é mentira. Pese. O incrédulo, a Bíblia diz, se ele morrer incrédulo, ele já está condenado, porque ele ouviu a palavra, mas ele não creu na palavra. A salvação é para quem crê. Só que existe o crer para alcançar milagres, alcançar bênçãos, e existe o crer para a salvação, o crer de largar as coisas erradas, o crer de se entregar. É o crer mais difícil. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe, porque ele te estuda. Ele não usa as mesmas iscas para todo mundo. Eu lembro quando eu era criança, eu ia na fazenda da minha tia e eu ficava olhando caçarem, pegarem passarinho, e eles armavam um assalpão, colocava alpistes ali, colocava grudado numa gaiola com uma fêmea cantando, e de repente o passarinho caía ali, e eles comemoravam: pegamos. É assim. Quando você vai pescar,
e a pessoa entende de pescaria, ela diz: olha, esse tipo de peixe você tem que pescar com isca viva, esse outro tipo de peixe você pode usar até ração, esse outro tipo de peixe você pode usar minhoca. O diabo sabe como usar as estratégias dele. A Bíblia diz as estratégias de Satanás. Paulo diz para nós não ficarmos com excesso de confiança. Eu não tenho que ter medo do diabo, mas eu também não posso brincar com minha vida espiritual, porque há os ardis do diabo. Diabo é diabo. O trabalho dele forte não é com os incrédulos, porque os incrédulos ele já cegou o entendimento, eles não enxergam, eles não entendem que nós estamos caminhando para o fim. Os incrédulos, eles pensam que a vida é só aqui, então eles querem gastar a vida deles aqui. Nos consideram bobos, otários, fanáticos, e se consideram espertos. Mas um dia, cedo ou tarde, quando eles entrarem na eternidade, quando a alma descolar do corpo, quando eles morrerem, eles vão ver que essa palavra aqui é verdadeira. É muito triste você vê uma pessoa caminhando para o inferno, ela está ouvindo a verdade e ela não faz nada. É muito triste. Eu vou dizer uma coisa para vocês: dói eu já ter pregado para pessoas que tiveram oportunidade de salvação e elas morreram sem se entregar a Jesus. Dói, mas nós não podemos fazer mais nada por elas. Mas por você nós estamos tentando fazer alguma coisa, falar a verdade para você, porque a verdade liberta. Eu não posso passar a mão na sua cabeça, te dar um cafezinho. Eu tenho que pregar a verdade para você, porque não existe purgatório. Morreu, ou sobe ou desce, ou céu ou inferno. Eu sei que eu vou morrer, cedo ou tarde. Eu não quero ir para a mão do diabo, para as garras do diabo. Eu quero ir para Deus, eu quero ir para o céu. Então eu tenho que vigiar. Você tem que vigiar. O diabo não está brincando. Olha o que a Bíblia diz acerca dele. Olha o que a Bíblia diz. Coloca aí 1 Pedro 5,8. Coloca aí, por favor. Leia alto aí. Sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, o que é que ele é? Adversário. Ele anda onde? Em redor, bramando como quem? Um gatinho? Como quem? Um leão, buscando o quê? A quem possa tragar. Olha para mim, por favor. Como é que o diabo anda? De olho, acompanhando tudo, estudando você. Antes da volta do Senhor Jesus, pode estar certo que ele vai tentar de novo derrubar você. Ele vai tentar de novo me derrubar. Você pode orar, você pode jejuar. Jesus jejuou e orou 40 dias. Pode ler depois Mateus 4. Depois de jejuar, depois de orar, ele veio tentar Jesus. Você pode vir na igreja, você pode jejuar, você pode orar, você pode ler a Bíblia. Ele vai vir tentar você. Ele é diabo. Ele é o mestre do engano. Não pensa assim: eu estou orando, o diabo nem vai chegar perto. Vai. Ele vai oferecer alguma coisa para você. Ele sabe do que você gosta. Ele sabe que eu tenho fraqueza e que você tem fraqueza. Me diga uma pessoa que não tem fraqueza. Me diga uma pessoa que não tem que vigiar. Um bispo, um pastor, um membro. Me diga um que não tem que vigiar. Não vigia não para ver se não cai. Não vigia não para ver se não se arrebenta cedo ou tarde. Tem muita gente que não vigiou. Eu aprendi a andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta aqui? Eu aprendi com rodinhas. Não era assim? Eu comecei com rodinhas. O pai me deu uma, eu comecei a andar. Daqui a pouco o pai, tira a rodinha. Tá cedo ainda, você tira a rodinha, pai. Tá bom, tirou a rodinha, eu bum.
caí. Ele bota a rodinha, aí eu tiro a rodinha, bum, caí de novo. Uma hora eu aprendi. Isso não quer dizer que eu ando de bicicleta de olho fechado, não, hein? Não, eu tenho que andar atento. Você sabe quem é que se afoga? Quem sabe nadar. Quem não sabe, quando vai na praia, fica só aqui, ó. Molha o pezinho. Aí chama assim: vem cá, fulano. Vou não. Vem cá, tá na cintura, fica você aí. Vem cá, fulano, dá um mergulho aqui. Não sei nadar. Não brinque com isso. Essas não se afogam, não. Prudentes, não sei. Mas os amostradinhos, eu sei nadar. Vai. As pessoas que morreram afogadas, a maioria sabiam nadar. E de repente a correnteza levou. De repente se afogaram. Você está pensando que o diabo, ele joga para perder? Você acha que ele não sabe do que eu gosto, do que você gosta? Não chegamos no céu não. Ainda tem uma carne que fala, que grita, que sugere, que nós temos que mandar calar, porque se não mandarmos a carne se calar, ela desgraça com a gente. É uma luta. Mas quem quer salvação, acorda com Deus e dorme com Deus, e vive atento, vigilante. Vigia com as suas amizades, tá? Porque tem gente que estava bem com Deus, começou com a amizade do diabo e começou a esfriar, começou a se perder, e hoje está se tornando igualzinho ou igualzinha a pessoa que ela está andando. Vigia no seu namoro, tá? Você pensa que o diabo não vê como é que você está namorando, não? Pode ninguém estar vendo, mas Deus está, e o diabo também. Vigia no seu namoro, tá? Vigia na sua vida financeira. Tem gente cansada, esgotada fisicamente, sabe por quê? Porque ela está trabalhando mais do que o corpo aguenta, só para ganhar dinheiro, está fissurada por dinheiro. E o diabo sabe, e você sabe que Deus não está abençoando você, porque você começou a colocar o dinheiro como Deus, como primeiro na sua vida. Tudo seu é dinheiro. Eu que não vá trabalhar, e louco por dinheiro. E quanto mais trabalha, menos tem. E para as coisas de Deus, é os empurrões. Para trabalhar, sai no escuro, sai no frio, sai de madrugada, não tem tempo ruim. Ele está pensando que o diabo não te observa? Ele sabe se o seu casamento está bem ou mal. Ele sabe. Ele sabe que um casamento é só de fachada. Tem gente que o casamento está morrendo e ela não pede um aconselhamento, uma ajuda. Poderia ser humilde para ficar bem, mas finge estar bem. E quando chega, já chega em estado terminal, porque foi orgulhoso. Aí o diabo derrota seu casamento dentro da igreja. Você está dentro da igreja, mas fracassado no casamento. E olha que você está numa igreja que tem terapia do amor, tem pastores casados para te orientar, mas o orgulho não deixa. Mas o diabo observa. Ele sabe que essa frieza aí é uma brecha para ele colocar uma outra pessoa. Ele sabe. Ele vê aonde seus olhos estão indo, aonde você está navegando. Ele não está brincando, não. Várias vezes eu vi pessoas incorporadas e o diabo disse assim: Jadson, uma brechinha. Quero duas, não, me dá só uma. Por isso que eu peço todo dia misericórdia a Deus. Aliás, eu peço a toda hora, porque se eu estou de pé é pela misericórdia dele. Tinha um companheiro nosso que falava assim: pô, tudo é misericórdia, tudo é misericórdia. Caiu, tá? Porque para mim é tudo misericórdia mesmo, que Deus me guarde, porque eu não tenho condições de cuidar de mim sozinho. Eu preciso da misericórdia de Deus, do Espírito de Deus. Eu preciso dele. Eu sei que ele tem muita paciência comigo, já me deu muitos livramentos, e eu sou grato, eu tenho um coração cheio de gratidão, porque eu dependo dele, eu conto com ele. Mas o que está em meu alcance, eu procuro vigiar, eu procuro ter cuidado, eu procuro ficar de olho. Cuidado, porque você começa a se perder sem perceber. Tem gente que voltou a ser incrédula, voltou a andar em lugares que não era para andar, voltou a falar besteiras, voltou a falar palavrão dentro da igreja. A pessoa vai se esfriando no nível.
que quando você vê, a pessoa está igual ao incrédulo. Como é que é o nome do diabo? Antiga serpente, velha serpente, ó, anos-luz antes da gente, já derrubou muita gente, se cuide, e não fique olhando para a vida dos outros. Nós estávamos evangelizando e a pessoa disse: eu estava na igreja e o pastor errou, fez um bocado de besteira, eu nem vou mais. Aprenda uma coisa, Jesus tinha 12 discípulos, um era diabo. Você sabe quantos pastores existem no mundo? Milhares e milhares de pastores. Se tem aí 1000 errados, 10.000 errados, não interessa, desde que eles vão prestar conta com Deus. Sua prestação de conta é individual. Pode ter muitos que não prestam, mas tem homem de Deus, amém? E o seu espelho não é bispo nenhum, não é pastor nenhum, para quando quebrar, você não dá desculpas. Seu espelho é Jesus, ele nunca errou com você. Não fica dando desculpa: mas eu já vi obreiro errar, pastor errar. Isso é conversa de quem quer se justificar dos seus erros. E os seus erros? E os seus pecados? Você vai morrer com eles? Você vai com eles para o inferno? Bispo, mas eu gosto. Então se prepare para morar com o pai dele, porque o pai da mentira, o pai do pecado é o diabo. Ele sabe da sua fraqueza e da minha fraqueza. Ele sabe como investir. Ele sabe que isca usar. Ele sabe o que eu nem ligo e o que eu ligo, o que nem mexe comigo e o que mexe. Ele sabe. Ele é esperto. Ele tem os seus ardis. Ele tem as suas estratégias. Ele já venceu muita gente. Que em nome de Jesus ele não nos vença, amém? Porque dura coisa é você perder podendo ganhar. Dura coisa é ir para o inferno podendo ir para os céus. Eu fico preocupado, porque eu vejo que a pessoa tem condições de resolver o problema da alma dela. Ela pode resolver o problema da alma dela, mas não resolve. Isso me preocupa. Isso me preocupa, porque ela pode resolver. Você pode dizer assim: bispo, não acredito em nada que o senhor está falando. Não tem problema. O dia que tu morrer, que a alma sair do seu corpo, você vai lembrar dessa palavra. Só que aí já vai ser tarde demais para você. Ela é verdadeira, ela é fiel. Passa o céu e passa a terra, ó. Mas essa aqui não passa não. Tenha temor. Tenha temor. Talvez você se assusta porque eu prego dessa maneira, mas é para te despertar mesmo. Ele diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Desperte, porque se você não despertar enquanto há tempo, você está vendo o que está acontecendo? Você está sabendo? Os cientistas agora disseram que 3 dias esse ano de 2025, dia 9 de julho, dia 22 de julho e dia 5 de agosto, 3 dias que o dia vai encurtar. 3 dias que a terra vai passar mais rápido, vai girar mais rápido. 3 dias, aí estão os 3 dias. Coloca a matéria, por favor. Terra gira mais rápido e dias podem não ter mais. Olha para mim, por favor. Mas independente dos cientistas falarem isso agora, você já está percebendo que está passando mais rápido há muito tempo. Jesus disse que os dias seriam abreviados. Jesus disse tudo. Muita gente tem isso aqui em casa, mas não está nem aí. Só não enxerga que nós estamos no fim quem não quer. O diabo não gosta desse assunto. O diabo não tem prazer que eu fale da volta de Jesus. Mas você precisa saber,
Porque se você não quiser subir, não tem problema, porque uns vão subir, mas outros vão ser deixados aqui. A hora da verdade está chegando, tá? A hora da verdade, de saber quem é verdadeiro e quem é falso dentro da igreja, está chegando. A hora da verdade de quem vai subir e quem vai ficar, está chegando. Mas eu durmo tranquilo, tá? Porque falta de avisar não é não, falta de pregar não é não, porque nós estamos pregando e vigiando para não tropeçar. Sabia que a polícia, eu fiquei alguns anos no Rio, 7 anos eu fiquei lá dessa segunda vez que eu passei. A polícia do Rio, quando faz blitz, eu me assustava, porque eles já vinham com um fuzil assim, mirando no rosto, muito fuzil. E aqui em São Paulo não estava acostumado a ver blitz assim, mas é porque lá, se eles vacilarem, eles morrem. Então eles ficam tudo o quê? Em alerta. Dessa vez eu fiquei 7 anos lá. Aí teve uma pessoa que saiu daqui do templo, foi lá, e num domingo de manhã, quando eu acabei o culto das 9h30 da manhã, essa pessoa falou: bispo, posso falar com o senhor? Eu falei: pode. E reconheci essa pessoa. E essa pessoa disse assim: bispo, eu vim aqui pedir uma coisa para o senhor. Vigie, para que o senhor não caia, porque eu tenho visto tanta gente caindo. E eu falei: obrigado, Deus te abençoe. A pessoa foi embora, eu fui orar. Eu falei: meu Deus, me guarda, tenha misericórdia de mim. Passou uns anos, eu vim para cá, a pessoa que mandou eu vigiar caiu. Não está mais não. Cuide de você, cuide da sua alma, cuide, porque o diabo é a velha serpente, é o engano. Ele vai te enganando devagarzinho, ele vai te enganando aos poucos. E viu o demônio manifestar, ele falou assim: ó, não quero expor ninguém, quero expor ninguém. Falei: como assim? Como assim você não quer expor ninguém? A pessoa que ele estava manifestado estava no pecado, pessoa casada fazendo besteira, e o diabo disse: estou escondendo tudo, deixando tudo assim, eu quero revelar na hora certa. Ele está dizendo o seguinte: eu quero é que morra assim, sem se consertar, sem se limpar, sem se corrigir. O diabo quer almas, ele está como um leão, doido para tragar alguém. Que Deus me guarde, que Deus guarde você. Fique em pé no seu lugar. Olha para mim, por favor. Podia pegar mais leve, né, bispo? Não. Semana que vem vai ser mais pesado. Mas você sabe que é para o seu bem. Você sabe que é para o seu bem. Você sabe que o que Deus te confronta, sabe, o que te incomoda, você sabe que é para te salvar. Você sabe. Se eu quisesse te agradar, não era esse discurso não, era outro. Mas Deus vai cobrar. Daqui a pouco ele chama: Jadson. Ó, quantas almas, ó, vieram ouvir. Porque você não falou da salvação para elas? Isso eu não vou ouvir de Deus não. Tenho certeza que eu não vou ouvir de Deus. Eu quero orar por você, que o diabo está te enganando. Você já foi uma pessoa que ouvia muito a voz de Deus, hoje não ouve mais. Você já foi uma pessoa muito sensível espiritualmente para as coisas de Deus, hoje está muito frio. Você ficou morno dentro da igreja. Eu quero orar por você que não é mais o mesmo, que perdeu o primeiro amor, a primeira fé, a pureza. Eu quero orar por você que o mundo voltou a mexer com você, uma amizade, um relacionamento. Tem gente que o diabo colocou uma pessoa na vida dela, uma,
E essa pessoa soube chegar para te conquistar, para te levar para o pecado, para te levar para a vida errada, para começar a colocar besteira na sua cabeça. Você sabe das suas fraquezas, o diabo também. Se você diz: bispo, eu não estou vigiando como eu deveria, eu não estou buscando como eu deveria, eu não estou bem como eu deveria, mas eu quero hoje resolver minha vida com Deus. Eu sei que está no meu alcance resolver minha vida com Deus. Sai do seu lugar e vem aqui, humildemente, com sinceridade, com verdade. Vem aos pés de Jesus buscar misericórdia, perdão, porque ainda dá tempo. Mais para frente eu não sei se vai dar não, mas ainda dá tempo.